Boa noite, eu sou Izzy Patrícia e estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Pode Escutar, Pode Falar, que tem o objetivo de trazer muitas informações acerca do desenvolvimento infantil, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento auditivo, fala e linguagem. Mas tudo do universo infantil nós vamos trazer aqui também, viu? Queremos sugestões, vão colocando aqui embaixo sugestões de temas para a gente trazer aqui e de profissionais também, por favor. E hoje, no nosso terceiro episódio, gente, eu estou com uma pessoa brilhante, um ser humano incrível, não só profissionalmente, mas eu estou falando dele. Ele é um ser humano diferenciado, que é o Dr. Paulo Fonteles, mora no meu coração desde que eu voltei de São Paulo para cá. Eu tenho este profissional, este ser humano no meu coração, porque assim, você brilha, Dr. Paulo, você é um exemplo para todos da tua profissão e fora dela também. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Ele que é médico, otorrinolaringologista, um dos melhores otologistas que eu já conheci e também fã de pedal, né, doutor? Verdade. E diretor clínico também da Clínica Laíse Fonteles. Doutor, muito obrigada por dividir a mesa hoje aqui comigo. Obrigado, Isa. É uma honra estar aqui no Pode Escutar, Pode Falar. Tá? Eu acho que é uma ideia maravilhosa. Eu acho que é um espaço que a gente vai dividir experiências, dividir informações, para que possa levar para as pessoas uma informação confiável, uma informação que está perto da gente. É verdade. Obrigada, doutor. E assim, nós queremos conhecer um pouquinho do Dr. Paulo, antes da gente começar no assunto que hoje nós vamos falar sobre próteses implantáveis em crianças, né? Os desafios da reabilitação auditiva em crianças, que nós sabemos que são muitos. Mas antes disso, a gente queria mostrar um pouquinho quem era o Dr. Paulo Fonteles. Fala um pouquinho, doutor, da tua jornada, como que você decidiu medicina, quando que você se formou, aonde, por que decidiu pela otorrino? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, a minha vida foi uma trilha não muito reta, né? A gente começou a fazer do serviço social, né? Eu trabalhei com grupos de menores na SEASA, inclusive como estagiário de serviço social, e a minha mãe era otorrino. Tem um tio que era otorrino, e minha mãe se entristecia porque todos os filhos, ela tem 9 filhos, faziam área de medicina. Aí eu era a última esperança da minha mãe. E aí eu decidi, não, vou largar serviço social, vou fazer medicina. Mas eu não queria fazer especificamente o otorrino, eu queria fazer medicina no sentido de ajudar, de contribuir na minha área de atuação. A minha mãe é otorrino, tem um tio que era otologista, um grande cirurgião, Ronaldo Fonteles. Mas o que me decidiu fazer otorrino foi, uma certa ocasião, a minha mãe fazia audiologia, fazia audiometria. E eu, por vezes, acabava a minha aula na escola e eu ia acompanhar minha mãe e, por uma certa ocasião, minha mãe atendeu uma menina, uma criança, né, de uns 8 anos, de um olhar triste, e essa criança tinha um cheiro forte, né? Ela foi fazer o exame de audição decorrente de uma doença infecciosa do ouvido. E a mãe falava que aquele olhar triste porque era uma menina que sofria bullying na escola, não tinha amigas, ela tinha o apelido de fedorenta. Então, aquele olhar triste da menina me tocou bem. Eu acho que a partir de hoje, eu vou tratar das meninas que têm esse cheiro forte. E eu me formei, fui para São Paulo fazer a residência médica. Na ocasião, Belém não tinha residência otorrino. Hoje nós temos uma residência otorrino que está formando gente para o Brasil inteiro, uma excelente escola de formação. Verdade. Né? E eu fui para São Paulo, imbuído de tratar os ouvidos, né? Especializei, voltei para Belém e comecei a trabalhar no hospital em Marituba, de Vila Providência. Depois iniciou o trabalho do Betina Ferro e eu fui para o Betina Ferro. E lá, quando começou o trabalho com implante coclear com o Dr. José Cláudio Cordeiro, que foi o pai do implante coclear aqui em Belém. Né? Verdade. Se ele foi o pai, a gente tem uma mãe também, que combinou com a vinda da Izzy Patrícia, que ela chegou aqui em Belém
E ela trouxe toda uma expertise, toda uma experiência, trouxe um compromisso com as pessoas daqui. E foi ela, sem dúvida, que ajudou a formar os principais cirurgiões do implante coclear, nos ofereceu cursos. E hoje o Betina funciona no serviço de implante coclear de primeiríssima qualidade, é a única da região norte que oferece esse serviço pelo SUS. Hoje o nosso amigo Diego é o chefe da implante coclear e foi um formado pelo Betina Ferro. Então, hoje em dia, a gente tem uma mãe e tem um pai do implante coclear aqui no estado. Que história bonita, doutor. Eu lembrei um pouco da minha, né? Quando que eu decidi a fonoaudiologia também. Eu nem sabia ainda do curso de fonoaudiologia. Eu estava no segundo ano do segundo grau, devia ter meus 16 anos. E eu estava numa lanchonete, eu estudava no Gentil Bittencourt, e eu estava numa lanchonete. E veio uma criança, acho que muito provavelmente ela estava com a babá. E essa criança, ela devia ter em torno de uns 4 anos de idade, e ela queria falar o que ela queria comer naquela lanchonete. E ela não conseguia. Então ela chorava, porque ela apontava e a menina, a babá, é isso, é aquilo outro. E ele falava, e ele só fazia assim, aí olhava muito para ela e botava a mãozinha no ouvido, e aí fazia não. E aí eu fiquei assim pensando comigo, mas por que essa criança não fala? Né? Então depois, ali no momento, eu não tinha esse esclarecimento. Mas eu falei assim, qual é a profissão que ajuda em relação à comunicação? E aí a minha mãe tinha me dado um livro, minha mãe é professora, né? Tinha me dado um livro sobre as profissões. E aí ela era louca que eu fosse fisioterapeuta. E aí ela me deu o livro, eu lembro, aberto, na fisioterapia. Só que quando eu olhei para o lado aqui, fonoaudiologia, eu falei, fono o quê? Né? Fonoaudiologia. E aí eu comecei a ler mais sobre fono, a internet ali estava começando naquela época. E aí a gente vai lá e pesquisa, né, e vai vendo o que é a fonoaudiologia. E quando eu vi que se tratava da comunicação, foi ali também que eu tive a certeza, com 16 anos, que eu queria ser fonoaudióloga. E eu vejo que, assim, eu sou realmente realizada na minha profissão. E você falou da sua mãe, que te inspirou tanto, ela como audiologista, como otorrinolaringologista, e hoje leva o nome da tua clínica. Né? Laíse Fonteles era o nome da sua mãe, né? E aí eu tenho certeza que o ser humano brilhante que você é tem muito dela. Parabéns, doutor, pelo trabalho. Era pai, né? Porque ela praticamente era... Eu ia te perguntar do seu pai também. O pai era engenheiro, mas muito cedo, né? Foi para a estrada e da estrada ele não voltou, né? Ele era engenheiro de construção de pontes, tá? E a minha mãe que ficou com a incumbência, né? Minha mãe parou de estudar para criar os filhos, ela fazia curso de medicina. Naquela ocasião, ou decidia, ou era uma profissional, ou era médica, ou ela era mãe de família. E ela optou para ser mãe de família. Mas como não deu certo, ela voltou para medicina, se formou. Meu irmão mais velho se formou primeiro que minha mãe, né? Então, e a minha mãe era um ser humano maravilhoso, doce, de uma garra, de uma sabedoria, e de uma serenidade, de uma doçura. Queria ter conhecido, doutor. Não tinha como me dar o nome. E linda homenagem, linda homenagem. E assim, desde que eu cheguei em Belém, né, conhecendo todos os maravilhosos otorrinos, é uma equipe muito boa em Belém, né? Hoje a gente tem dentro da otorrinolaringologia e da fonoaudiologia também. Eu sou muito orgulhosa também de onde nós moramos, de onde nós somos, né, aqui de Belém do Pará. Mas eu falo assim, de dentro da otorrino, ela é um exemplo também, né? Porque a maioria dos otorrinolaringologistas que tiveram a oportunidade de trabalhar com a sua mãe, né, falam elogios assim sem fim para ela. Então, com certeza foi um ser humano incrível também. E eu tenho certeza, né, porque a gente tem você e sabe que tem muito do espelho do que ela foi de panha e a super heroína aí da sua mãe, né? E parabéns pela clínica também, completíssima também, a clínica Laíse Fonteles, que é onde o Dr. Paulo atende, e o Cauê vai colocar aqui também os contatos do Dr. Paulo. Então vamos adentrar um pouquinho no nosso assunto, né? Que hoje nós estamos aqui para falar sobre prótese auditiva.
Ah, doutor, tá um pouquinho longe do microfone. Bota mais um pouquinho para perto. Tá, boa. Tá? Então, vamos adentrar agora no nosso assunto principal da noite, né, que é próteses implantáveis na reabilitação infantil. Principalmente, claro, hoje o nosso foco vai ser no implante coclear, doutor. E o implante coclear, né, como o senhor falou, nós já temos aqui um hospital no SUS de referência, né, e temos também no particular que o plano de saúde cobre, né? Então, é uma tecnologia que a gente sabe que depois do aparelho auditivo, quando a gente entende que o aparelho auditivo não traz mais benefício auditivo para a criança, né, ou para o tipo de perda, né, que a gente avalia ali e vê que muito provavelmente o aparelho auditivo não vai trazer o benefício esperado, a gente tem uma outra possibilidade que é através do implante coclear. Doutor, vamos falar o que é o implante coclear, o que é essa tecnologia de reabilitação auditiva? Pois é, o implante coclear não é uma tecnologia nova, ela já tem quase 40 anos, né, já trilhando, caminhando e evoluindo. São mais de 500 mil pessoas implantadas no mundo. É um dispositivo eletrônico que tem uma unidade interna e uma unidade externa semelhante ao componente do aparelho convencional. Então, é diferente do aparelho de audição convencional, que ele vai amplificar o som. O implante coclear, ele vai fazer um estímulo elétrico, ele vai estimular a região interna da cóclea, que não está funcionando direito, e ele vai estimular diretamente esse nervo. Na semana passada, inclusive, nós falamos sobre as avaliações auditivas, né? Então, quando a gente percebe que essas células auditivas lá na orelha interna, elas estão lesadas, elas não estão funcionando bem, o aparelho auditivo ele realmente fica impossibilitado de levar o benefício. Porque se o aparelho auditivo ele amplifica o som, ele precisa que alguém lá dentro receba essa amplificação. Então, quando é uma lesão muito grande dessas células auditivas, não adianta eu amplificar aqui e colocar o aparelho auditivo mais forte do mundo, que não vai ter quem receba essa amplificação. Então, o resultado ele fica limitado. E aí vem o que o senhor falou, que é essa substituição da função dessas células auditivas que por algum motivo morreram, né? A cóclea é a região do ouvido interno que é um transdutor. O que é o transdutor? Ele vai transformar uma energia mecânica em estímulo elétrico. E são umas células que provocam esse fenômeno. Então, quando essas células são destruídas a nível da cóclea, a gente tem que fazer implante coclear. Mas não é para qualquer surdez que a gente coloca implante coclear. São aquelas surdez severas e profundas, em que os aparelhos convencionais eles não dão uma resposta razoável. Então, você tem essa opção de reabilitação ou habilitação auditiva. Perfeito. E realmente o benefício às vezes fica na dúvida, né? Então, por isso que tem protocolos de avaliação, doutor, para a gente entender se de fato essa criança é uma candidata, se de fato, né, na verdade, nem só criança, né, adulto, idoso, né, se é candidato a essa nova tecnologia, ao implante coclear. Porque o aparelho auditivo, ele em perdas tão grandes, né, como eu expliquei, severa, profunda, ele realmente não vai trazer benefício. Agora, o que é o benefício, né? O benefício ele não é aquele de, eu ouvi o cachorro latindo, uma porta batendo. O benefício que a gente fala do aparelho auditivo é ter acesso aos sons de fala. Porque o que a gente quer que aconteça com essa criança que vai ser reabilitada? Que ela venha desenvolver a fala e a linguagem, né? Então, para desenvolver isso, ela precisa ter acesso a ela. Então, ela precisa ouvir a fala das outras pessoas, porque por imitação do que ela está ouvindo, ela também vai construir a fala dela, né? Vai construir esse vocabulário, essa linguagem. Então, se o aparelho auditivo dá o benefício só de ouvir os sons do ambiente, mas não dá acesso aos sons de fala, ele não tem benefício. Então, a gente fala que esse paciente, essa criança não tem benefício com o aparelho auditivo. E aí sim ela vai para o implante coclear. O implante, doutor, tem um protocolo de avaliação, mas tem um protocolo de avaliação médica também. Então, quando esse paciente, essa criança, chega contigo e a mãe fala assim, olha, eu acho que não está escutando bem.
qual é a primeira conduta médica do otorrinolaringologista nesses casos? A gente tem... Doutor, traz mais a sua cadeira para cá. Aí, Quando pronto. estamos com a suspeita de uma perda auditiva, a gente tem que investigar, confirmar essa perda auditiva e é necessário, se confirmando essa perda auditiva, fazer exames de imagens. Imagens que vai avaliar a anatomia do ouvido em si. Saber se existe cóclea, saber se existe uma malformação, saber se pode ser futuramente um candidato para implante coclear. Quais são esses exames de imagem, doutor? É a tomografia. Tomografia. A tomografia vai estudar o osso, da anatomia, e a ressonância nuclear magnética, que vai definir se existe nervo, se o nervo não é um nervo hipoplásico, é um nervo viável. E tudo isso vai poder definir se é um candidato com uma perspectiva boa ou não. Certo. Então, essa mãe, né, esses pais chegaram no teu consultório, muitas vezes com o teste da orelhinha que falhou, né, lá na maternidade, aí repetiu, falhou de novo, aí foi para uma avaliação auditiva, constatou que tem uma perda de audição e ela é num grau severo. E aí, esse paciente volta contigo, né, com o diagnóstico fechado. A primeira conduta da reabilitação auditiva através do aparelho auditivo, que precisa de um tempo, né, doutor? É necessário que a gente tem que separar as perdas pré-lingual e a surdez pós-lingual. A surdez pré-lingual é aquela surdez que você teve antes de desenvolver a linguagem. E a pós-lingual é aquela que você já aprendeu a falar e perdeu a sua audição. Nas crianças, é fundamental fazer o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo a gente fazer uma reabilitação ou habilitação, melhor vai ser o prognóstico e desenvolvimento da linguagem, né? Então, o ideal é que a gente faça o procedimento cirúrgico, a reabilitação, abaixo de 3 anos de idade. Perfeito. E abaixo de 3 anos de idade é necessário que já tenha tido essa experiência auditiva com aparelho de amplificação sonora pelo menos 3 meses, né? Tem que saber se essa audição que está a criança está tendo essa audição, se é suficiente para ela desenvolver a fala dela, né? Se ela não tem sons de acesso à fala, ela não vai conseguir reproduzir. É importante também que tenha o empenho da família, o apoio da família, saber que ela vai estar comprometida com a terapia fonoaudiológica, porque não é colocar é diferente o estímulo elétrico do implante coclear do estímulo do aparelho de amplificação sonora. Então, a criança vai ter que aprender a ouvir de uma forma elétrica. Então, é necessário que tenha engajamento da família, que tenha o comprometimento de alguém fazer a terapia fonoaudiológica correta, para que ela possa aproveitar ao máximo essa tecnologia. Perfeito. Então, essa criança chegou com um diagnóstico de perda, e aí muitas das vezes as mães chegam a nos perguntar por que tem que usar aparelho auditivo se a gente já sabe que ele não escuta e que a perda é muito grande, que a perda é severa e profunda. Mas existe primordialmente uma avaliação, né, feita para justamente a gente entender se há ou não o benefício, né, através do aparelho auditivo. Se não tiver o benefício, que é aquele de ter acesso aos sons de fala, é um indicativo para o implante coclear. E aí, realmente, pós o implante coclear, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas já que o senhor já tocou nesse assunto importantíssimo do engajamento familiar, né, de realmente saber que vai ter muita coisa aí pela frente, que essa família vai ter que realmente buscar para o atendimento dessa criança, para que se desenvolva de uma forma plena, aproveitando de fato essa tecnologia do implante coclear. E doutor, depois então que a gente faz a avaliação, vê que não tem um benefício, e aí faz os exames de imagem, então casou, né? Os exames auditivos, o diagnóstico, o protocolo de avaliação para realmente entender se tem ou não benefício com o aparelho auditivo, e aí faz um relatório e fala assim, doutor, auditivamente, audiologicamente, essa criança é uma boa candidata ao implante coclear. Aí volta para o doutor Paulo, que vai pedir os exames de imagem.
Exatamente. A gente vai pedir a tomografia, pede a ressonância, pede uma avaliação psicológica, Perfeito. saber se existe uma condição favorável psicológica para que se possa fazer esse procedimento. E a partir daí você parte para os exames pré-operatórios, tá? Como comuns a qualquer cirurgia de ouvido, exames laboratoriais, exames de coagulação, passar com o cardiologista, com o anestesista, como qualquer cirurgia eletiva. Perfeito. Doutor, aí dando tudo certo, né, tanto clinicamente, né, através desses exames, quanto audiologicamente, é um candidato a um implante coclear. E aí, então, vai agendar a cirurgia. Existe um risco maior por ser criança? E também a gente queria saber, eu acho que é super importante falar isso para, de repente, uma mãe que está com uma criança com esse diagnóstico, com essa possibilidade de indicação para reabilitação, que é o implante coclear. Tem muitos receios ali, né? A criança, os riscos dessa cirurgia por ser criança, tem idade mínima para se fazer essa cirurgia? Qual é uma idade que pode ser indicado o implante coclear? Olha, existe serviço que já faz até de 6 meses, né? Uma coisa fundamental é definir, saber o diagnóstico da causa que ocasionou a perda de audição. Por exemplo, meningite, é uma intervenção que tem que fazer o mais precoce possível, né? Existem algumas surdezes genéticas que a gente sabe que aquela surdez é decorrente de algum quadro genético. Então, essas situações que você sabe que tem que intervir precoce, senão pode acarretar um prejuízo maior. Então, a gente tem que fazer o mais breve possível. Então, a gente aconselha que faça a partir de 1 ano de idade, tá? Embora tenha serviços que fazem a combate de 6 meses, mas a gente acredita que com anos já seja uma idade razoável e que, se fazendo o mais precoce possível, com certeza essa criança vai ter um desempenho muito melhor com o implante coclear. Vai conseguir falar ao telefone, vai conseguir falar em ambiente ruidoso, vai ter praticamente um desempenho igual de uma criança comum que começou a partir de 1 ano de idade. A gente diz que o nascimento do ouvido dela é a partir do momento que ela recebeu o implante coclear. Então, ela vai ter um desempenho, vai ter uma evolução coerente com o período que ela recebeu o implante coclear. Perfeito. Na semana passada, né, na minha conversa aqui com a Raquel, nós falamos sobre os desafios da avaliação auditiva. E preconiza-se, né, pela Associação de Audiologia, que 1 mês a gente consiga já iniciar o diagnóstico, com 3 meses iniciar a reabilitação. Então, assim, se a gente consegue, porque esse é um dos maiores desafios, é a gente conseguir fechar esse diagnóstico até 6 meses, na verdade, pelo menos. Então, a gente não pode deixar essa criança sem absolutamente nada até 1 ano de idade, que seria uma idade ideal para a cirurgia de implante coclear. Até pela anatomia, né, crânio-facial dessa criança, né, nos desafios da cirurgia. Maturidade da visão auditiva. Perfeito. Dependendo ali da etiologia, né, esperar talvez esse tempo aí, apesar de que pode ser feito a partir de 6 meses, né, como em alguns centros de referência no Brasil fazem, né, mas às vezes essa espera até 1 ano pode ser benéfica em alguns casos. A gente precisa estudar cada caso. Cada caso é caso. O que a gente não pode, né, doutor, é deixar essa criança sem nenhum tipo de estímulo auditivo até 1 ano de idade. Então, se a gente chegou, né, no diagnóstico... Definir o diagnóstico, tem que protetizar, tem que estimular as vias auditivas, né? Quanto mais a gente estimular essas vias auditivas, melhor vai ser o desempenho dele no futuro. Perfeito. Então, a gente nasce com nossas vias auditivas todas bem formadas, do ouvido até o cérebro, porque nós ouvimos com o cérebro, mas nós não ouvimos com o ouvido. Então, o ouvido é onde você vai amplificar e vai fazer o melhor aproveitamento sonoro. Então, essas vias do ouvido até o cérebro, a gente nasce formadinha, mas é através da estimulação
é que a gente vai amadurecer essas vias, vai ter um melhor desempenho. Então, é por isso que crianças acima de 7 anos, que nunca recebeu um estímulo auditivo, uma criança que não tem linguagem, desenvolvimento de linguagem, essa criança, infelizmente, não é uma candidata para implante coclear, porque perdeu aquelas vias auditivas, deixou de amadurecer, deixou de desenvolver. Então, é necessário que a gente faça esse diagnóstico precoce e precocemente faça uma reabilitação através do ASE até poder fazer a cirurgia. E foi importantíssimo o senhor ter tocado nesse assunto de idade, né? Porque muita gente que sabe que o senhor trabalha com implante coclear, que sabe que nós da Audionorte trabalhamos com implante coclear, sempre falam assim, olha, porque o filho da minha vizinha tem 12 anos de idade, ele é surdo e mudo, né? Não fala, né? Enfim, porque não está ouvindo, nasceu com a perda de audição. Ele não usa aparelho auditivo e ele quer fazer o implante coclear. Então, é importantíssimo você ter tocado nesse assunto, porque, de fato, sem a estimulação prévia e a terapia fonoaudiológica, mesmo que seja pré-lingual, como o senhor bem explicou, que é antes da aquisição da fala, se a gente não tiver dado estimulação para esse cérebro, a gente não vai conseguir o benefício que todo mundo espera. Qual é o prognóstico que toda mãe, que todo mundo espera depois do implante coclear? É que essa criança venha a falar. Mas se passou da fase essencial, primordial, para que esse desenvolvimento aconteça, dificilmente a gente vai conseguir que essa fala venha a acontecer de uma forma que todo mundo espera. Então, cada caso, a gente não está dizendo que talvez essa criança não possa ir, mas cada caso precisa ser trabalhando com implante coclear, você não deve comparar com ninguém, né? Cada ser humano é um ser humano, cada ser humano tem uma perda auditiva, cada ser humano tem um estímulo individual, tem uma motivação individual. Então, trabalhar a perspectiva do prognóstico, de uma previsibilidade, é muito difícil, é muito individualizado. Não se compare um surdo com o outro, porque não vai dar certo. A variabilidade de resultados é muito grande, né? Porque tudo influencia, né, nesse prognóstico. A etiologia da perda de audição, ou seja, a causa da perda de audição, a cirurgia, a estimulação prévia através de aparelho auditivo, terapia fonoaudiológica, o uso efetivo do implante coclear, a terapia pós-operatória, o acompanhamento, o mapeamento, né, o ato cirúrgico em si, né, se foi lindo, se todos os eletrodos foram inseridos dentro da cóclea, não é isso, doutor? Então, são muitas as variáveis e não dá para a gente realmente comparar. A gente sabe que a indicação do implante coclear é que as duas orelhas tenham a perda de audição em grau severo e profundo. Exatamente. Né? Que as duas orelhas. Bilateral. Surdo bilateral. E a indicação do implante bilateral no seu olhar para a criança, doutor? Olha, voltamos novamente para aquela situação da etiologia, né? Saber qual é a causa da doença, né? Se for uma causa meningite, você tem que fazer, de preferência, simultaneamente faz os dois ouvidos. Certo. Agora, se é uma causa que você às vezes é uma cirurgia, tem alguma alteração anatômica no ouvido, e a cirurgia pode demorar um pouco. Então, você também não precisa fazer simultaneamente. Você pode fazer sequenciada. Faz uma, depois você faz outra. É claro que o ideal é que a gente possa fazer sempre bilateral, sempre. Mas nem sempre é o indicado. Existem algumas nuances que é necessário que se respeite. Perfeito, doutor. Porque a gente não nasce com duas orelhas à toa, né? Exatamente. A gente precisa das duas até por um bom processamento auditivo do som. Sim. Né? E um pleno desenvolvimento ali dessa criança é realmente a indicação bilateral. Mas cada caso a gente precisa realmente entender para essa indicação. E um ato cirúrgico só, né? Fazer simultaneamente também, muitas vezes é um alívio para a mãe, né? De não pensar duas vezes passando pelo procedimento cirúrgico.
E, doutor, em relação aos riscos da cirurgia, quais são? Vamos falar para essas mães, né, que estão ali aguardando, por exemplo, esse momento chegar. Os riscos são os inerentes de uma cirurgia de ouvido, entendeu? Então, hoje os cirurgiões habilitados para fazer implante coclear são cirurgiões bem formados, a nível nacional, a nível de Brasil. Existe uma exigência muito grande, né? As cirurgias demoram em torno de 1h30 a 3 horas. Faz um cortezinho aqui atrás da orelha de 3, 4 centímetros. O paciente, às vezes, sai no mesmo dia ou às vezes passa uma noite no hospital. Nunca precisa de sangue, alguma coisa, que a perda de sangue é mínima. Sai normalmente com uma faixa na cabeça, né, para contenção, para evitar hematomas. Essa faixa te tira em 3, 4 dias. Se tira o ponto, quando precisa tirar ponto, se tira de 7 a 10 dias. E em cerca de 30 a 40 dias já é encaminhada já para a fonoaudiólogo para fazer a ativação. A ativação. Porque o implante coclear ele é composto, né, por um componente interno, que é esse que é colocado cirurgicamente. Tem unidades, né? Sim. Tem uma unidade interna, que realmente é o implante coclear, que a gente vai introduzir um feixe de eletrodo dentro da cóclea para substituir as células ciliadas. Então, esse feixe é introduzido e tem uma parte que vai ficar debaixo do couro cabeludo que tem o ímã. E tem o componente externo do implante coclear que vai ser conectado através desse ímã, né? Vai ser acoplado através desse ímã aqui atrás da orelha. Existem duas formas, né? Existem dois modelos de implante coclear. Existe um modelo que é o único, Vamos colocar a foto deles aqui. O modelo único é um modelo que é formato semelhante ao aparelho normal e que tem uma conexão e é ligado aqui a parte que fica acoplada ao ímã. Perfeito. A Audionorte Saúde, né, que representa a Politec Saúde aqui em Belém, trabalha com os implantes da cóclea, né? E realmente nós temos esses modelos diferentes, né? Então nós temos um modelo que é retroauricular, que é esse que vem atrás da orelha com a antena aqui, e tem um extra-auricular que ele é todo aqui em cima, sem ficar aqui penduradinho na orelha da criança. Então, cada caso também é indicação fonoaudiológica, né, audiológica, para aquela criança em relação a conforto, né, e a tecnologia também, que é indiscutível. É importante que o ideal é que o paciente, antes de fazer o seu implante, que ele vá na empresa, como a Audionorte é uma empresa irmã nossa, então conhecer esse dispositivo para poder faça a sua escolha antes de fazer a cirurgia. Perfeito, doutor, porque quando a gente entende, né, fez o protocolo de avaliação e viu que aquele paciente é um bom candidato ao implante coclear, ele já precisa sair de lá munido de mais informações acerca do processador, da tecnologia e principalmente do que espera na ativação e após a ativação, né? Então, na cirurgia, como o senhor bem falou, existem os riscos inerentes de uma cirurgia de ouvido, né? Que graças a Deus hoje em dia é uma cirurgia, principalmente para o senhor, que, sei lá, na conta já deve ter uns 50 implantes só aqui, né? Ou até mais, porque lá no Betina, o tempo que o senhor ficou lá também, ele já deve ter uns 100 implantes ou mais de 100 implantes aí, né, doutor? Então, assim, com a vasta experiência que o senhor tem, graças a Deus, os riscos diminuem mais ainda. Nesse pós-cirúrgico, então, a criança sai no outro dia, tira os pontos quando tiver que tirar depois de 7 dias, aí 30 dias vai para a ativação. Exatamente. Depois dessa ativação, o que essa mãe precisa estar atenta também para, por exemplo, informar ao médico cirurgião caso aconteça alguma coisa diferente ali? Na cicatriz ou no pós-operatório, o que ela tem que te informar e não demorar para te informar, por exemplo, se alguma coisa acontecer? Olha, é fundamental se queixar de dores, se queixar de alguns tremores musculares, sangramento. Se não estiver funcionando o implante, é necessário que a gente tenha essa conexão, essa conversa. Então, logo seja informado, né? Perfeito. E aí, nesse pós, essa criança
vai com a fonoaudióloga, né, para fazer a ativação. E aí começar a ouvir, porque tem muita gente, né, doutor, que quando termina a cirurgia, fala assim, e aí, doutor, quando acordar já vai estar ouvindo? Não é? Muita gente pergunta isso. E aí, ele já está ouvindo, doutor? E aí, na verdade, existe realmente o passo da ativação. A ativação é onde vai ser feitas as programações do implante coclear, né? E também, às vezes, é diferente do aparelho, que quando tu coloca o aparelho, você vai ouvir, vai amplificar tudo aquilo que você ouve, então vai ter naquele momento você já está ouvindo melhor. E o implante coclear não é assim, é um aprendizado, né? E essa primeira apresentação, essa primeira ativação, que é um estímulo mínimo, pequeno, para que não cause desconforto, para que haja... Às vezes as vias neuronais, nervosas, estão tudo dormindo. Às vezes esses estímulos vai ser para acordar aqueles nervos auditivos, o nervo auditivo. Então, essa ativação, a gente vê algumas cenas gravadas lindas, né? O neném acorda, o adulto começa... É um pouco imprevisível, né? Essa ativação. Mas é necessário que, com o tempo, que vai haver realmente o aproveitamento melhor da toda essa tecnologia, né? Perfeito. É aquilo que o senhor falou, o ouvido nasceu ali, né? Ele nasceu ali, então ele não identifica nada daqueles sons. Tudo para ele pode ser muito estranho e novo, né? Então vai demorar... Quanto tempo que demora para uma criança iniciar a fala? Não é 1 ano. Por que a mãe já quer que fale depois de 2 meses de implante coclear? Né? Então, assim, precisa de estímulos, né, da terapia fonoaudiológica, do mapeamento, que é a programação do implante coclear, e, claro, precisa desse tempo de maturação, de estimulação, para o cérebro aprender aquilo que está ouvindo. E, de fato, o senhor falou sobre essa ativação precisar começar devagar. Um dos maiores desafios na programação infantil é justamente porque a criança não sabe nos qualificar como está ouvindo. Ai, tá alto, tá baixo, tá fino, tá com eco. A criança não vai saber te falar isso. Então tem que ter um olhar clínico muito apurado sobre o comportamento da criança no momento em que a gente ativa o implante, né? Então, no momento em que a gente liga esse processador, se a criança tomar um susto, se tiver muito alto, por exemplo, para a gente conseguir colocar de novo esse aparelho, ela vai tirar o aparelho, ela vai jogar longe e ela não vai querer. Então, assim, é um dos maiores temores da audiologista, é a gente causar um desconforto logo de cara. Então, a gente precisa começar muito baixinho e a mãe tá ali, né, naquela ansiedade de ver resposta auditiva do filho, né, de falar e a criança virar e tentar localizar o som, mas ele não sabe o que é aquilo, né? Então, a ativação, ela é um momento para a gente ter muito cuidado no início dessa estimulação. Ela tem que ser baixinha e gradativamente a gente vai aumentando e vai vendo o comportamento da criança durante essa ativação. É um dos maiores desafios da audiologia, né, em relação a essa reabilitação infantil. Agora eu te pergunto, doutor Paulo, o desafio para o senhor em relação a uma cirurgia em uma criança. Quais são os maiores desafios que um otologista, por exemplo, pode enfrentar numa cirurgia em crianças? Olha, os desafios não são diferentes do adulto, tá? O osso da criança, o osso do ouvido, onde está a cóclea, já está bem formadinho, já é igual de um adulto. Então não tem muita diferença, entendeu? Em termos de risco, em termos de... É só o detalhe na hora de tentar não colocar ponto criança, fazer um ponto absorvível para que não haja trauma na remoção de pontos, mas em termos do ato cirúrgico, ele não difere do adulto. Então, a anatomia é igual. Uhum, perfeito. E, doutor, em relação a exames, por exemplo, de imagem, toda mãe, todo mundo se preocupa em relação à ressonância magnética, por exemplo, se meu filho vai precisar
A ressonância magnética, a gente sabe que é um exame completamente eletivo, né? Mas a gente não sabe quando que essa criança, na vida inteira dela, vai precisar ou não desse exame, né? Então, mas é um exame que pode ser feito depois do implante? Pois é, os primeiros implantes, categoricamente, a gente descartava a possibilidade de fazer ressonância. Mas com a evolução dos implantes, com a evolução do ímã dos implantes, então inicialmente você podia fazer até ressonância com 1,5 Tesla, hoje já até com 3,0 Tesla já é permitido com os implantes mais atualizados, mais modernos. Então, cada dia que passa, a tendência essa barreira de fazer a ressonância está sendo quebrada. E existe alguma coisa que essa criança não vai poder fazer na vida porque ela colocou um implante coclear? Não tem. A criança vai desenvolver, não tem limitação, vai poder jogar seu futebol, vai poder fazer a natação, existe até dispositivo para que ela possa fazer nadando. Então, não existe limitação, vai continuar sendo uma criança surda, mas que ouve através de um dispositivo tecnológico. E é lindo, né? Reabilitar e a gente pensar que hoje, de fato, essa criança pode ganhar o mundo, né, através do seu implante coclear e ter o seu pleno desenvolvimento. Eu lembrei daquele evento que nós fizemos aqui, a Taça Cóclea de Futebol. Lembra, doutor? Não é? Para justamente quebrar essa barreira de que muita gente achava que quem usa o implante coclear por ter um dispositivo interno, né, implantado cirurgicamente, e por ter esse outro externamente que não poderia fazer esportes de contato, né, por exemplo. E a gente quebrou essa barreira fazendo aí aquele evento Taça Cóclea Futebol em que nossos pacientes jogaram futebol, né? Boa, sem problema. Tem um implantado que ele é jogador de basquete, joga profissionalmente, então. Tem inclusive esporte de competição mesmo, de desempenho, de alto desempenho. Então isso não limita, né? Tem jogadores de seleções que são implantados, então não tem... Quebrando os tabus, né? Em relação a achar... Os anos estão se passando e está quebrando esses tabus. Essas crenças antigas, né? Exatamente. É verdade, muito bom. E ó, gente, dando uma pausazinha aqui, eu quero pedir que você interaja, fale com a gente aí os temas importantíssimos que você queira que nós aqui do Pode Escutar vamos trazer imediatamente para você com os melhores profissionais, assim como a gente está hoje aqui com o Dr. Paulo, mas a gente quer ouvir de você, né, o tema que você quer ouvir aqui também sobre o desenvolvimento infantil, que a gente vai trazer aqui com o maior prazer. Ativa aí, compartilha esse podcast para que ele chegue, né, a mais pessoas, para que essa informação seja de fato divulgada. Esse é o nosso maior intuito, né, que as informações que nós temos trazido para cá, que realmente esteja sendo compartilhada por todos vocês. E doutor Paulo, sobre as contraindicações do implante coclear. Olha, as contraindicações vai ser a presença de nervo, né? Se o paciente não tem nervo, não tem como transportar o som da cóclea até o cérebro, esse paciente não tem indicação para o implante coclear. Então, essa é uma malformação muito rara. Graças a Deus é muito rara. E existem algumas contraindicações clínicas, entendeu? O paciente... uma discrasia sanguínea muito grave, alguma coisa, uma situação clínica, mas são muito raras. E as contraindicações audiológicas, né? Se a gente for pensar nessa criança, por exemplo, que eu citei, com 12 anos, Sim. Né? Ele não é que ele não possa fazer o implante. De repente, mais lá na frente, se agora a gente conseguir reabilitar com o aparelho auditivo, fazer a terapia fonoaudiológica, ver as expectativas através de uma avaliação psicológica também, as expectativas da criança também, né? Porque ali com 12 anos já vai entender, e também as expectativas da família em relação ao implante coclear, o que eles esperam dessa tecnologia e ver se é plausível de realmente esse prognóstico acontecer. E aí, com todo esse trabalho, esse engajamento, a gente pode realmente voltar a avaliar
esse caso, por exemplo, né? Então, realmente vai de cada caso a um caso, como o senhor bem falou, não podemos comparar quando se trata de perda de audição em grau profundo e de implante coclear, não é isso? Então, doutor, já estou aqui triste que eu já vou pedir de novo. Gente, a gente vai ficar fazendo um segundo episódio com todo mundo aqui, porque a gente tem muita coisa para falar ainda sobre a reabilitação auditiva, porque hoje em dia, qualquer perda de audição, né, doutor Paulo, a gente tem hoje uma possibilidade de reabilitação, não é isso? Sem dúvida, a medicina nessa área evoluiu muito. A tecnologia de reabilitação, de habilitação auditiva, evoluiu assim e tem evoluído enormemente, né? Então, há 50 anos atrás, era muito triste dizer para uma pessoa que tinha uma perda auditiva severa ou profunda, porque não podia fazer nada, né? E hoje em dia não, existe o implante coclear, existe próteses ancoradas ao osso, existe cirurgias, próteses implantadas no osso. Então existe uma gama de recursos tecnológicos que potencializa o pouco que ele tem de audição, ou então o mesmo quando ele não tem nada. Perfeito. Então, poxa, isso daí é essencial, a gente saber que hoje a tecnologia está junto ali, né, a favor dos nossos pacientes. Então, eu como audiologista, eu também fico extremamente feliz em não só diagnosticar, mas também de saber quais as possibilidades que a gente tem para reabilitar esse nosso paciente. E essa parceria contigo é uma das melhores, doutor Paulo. Obrigada por estar com a gente. E eu quero te agradecer de novo pela essa tua brilhante participação. Quem tiver dúvidas, escreve aqui embaixo, porque aí eu mando para o doutor Paulo e ele responde para a gente. E vamos fazer um segundo episódio, porque tem muita reabilitação auditiva para a gente falar aí, né? E muito obrigada, doutor. Obrigada por dividir esse assunto hoje aqui comigo. Eu que agradeço o convite, né? Eu agradeço a gente discutir um pouco sobre ouvir, desenvolvimento de linguagem, porque é através da linguagem que nós, seres humanos, evoluímos, né? Que nós partilhamos as informações, que nós partilhamos sentimentos mais profundos, né? Tem uma escritora que dizia que a cegueira nos afasta das coisas, mas a surdez nos afasta das pessoas. Então a gente tem que se aproximar, né? A gente tem que ouvir o nosso desejo de ouvir e correr atrás, né? Engajar a família, engajar a sociedade, engajar nesse sentido solidário de responder para essa quantidade enorme de pessoas surdas que precisam ouvir, precisam ser produtivas, precisam estudar, precisam trabalhar, precisam constituir famílias, e que não é uma condição. E a gente tem hoje a medicina tem todo o equipamento, tem toda a tecnologia para repor aquela condição e fazer essa pessoa se tornar útil e produtiva. Então, hoje em dia existe uma quantidade muito reduzida das pessoas surdas que têm um nível superior. Então, o implante coclear está se mudando. Então, a tecnologia, o implante coclear, muda a perspectiva de vida das pessoas. A Organização Mundial de Saúde considera que o implante coclear é uma das cirurgias que melhor muda a perspectiva de vida das pessoas. Porque quem estava fadado ao isolamento, quem estava fadado a não se desenvolver a comunicação, se abre uma nova perspectiva, abre um caminho auditivo sonoro, em que vai a sociedade que tem a ganhar, né? Então vamos criar esse sentimento solidário de fazer com que as pessoas possam ouvir, né? Exigir que o SUS aumente a quantidade de cirurgias que façam, exigir que os planos obedeçam à lei e que as pessoas tenham ligações por um apoio jurídico para que possa exigir o direito de ter seu implante, de ter seu equipamento, de manutenção dos seus equipamentos e a atualização desses equipamentos, porque esses equipamentos vão evoluir. Exato, com certeza. Então, todo ano praticamente tem um lançamento. Tem um lançamento. Então todo mundo deve ter o acesso a essa melhor tecnologia possível. A parte que foi implantada, que está lá dentro, não precisa mexer. Mas a parte externa,
né, O processador. processador de fala, esse vai evoluindo. Então, a sociedade tem que se responsabilizar de fazer com que essas pessoas tenham direito a ouvir melhor, a ter um desempenho melhor, a viver melhor. Obrigado. Que mágico, doutor. Obrigada. Eu só tenho a agradecer e eu fico muito feliz de trabalhar com uma das pioneiras na fabricação de implante coclear e uma que mais traz tecnologia para os nossos pacientes mudarem a sua perspectiva de vida. Então, assim, eu tenho um orgulho tremendo, né? Obrigada, Politec Saúde e Cóclea, né, por nos proporcionar tanta tecnologia e que a gente, com o nosso conhecimento, consiga agregar e levar essa mudança, né, de perspectiva aí para os nossos pacientes. Eu fico muito, muito feliz mesmo. E, agradeço aqui também a Audionorte, né, nossa patrocinadora aqui, Audionorte Saúde. Lenoca, olha o nosso lanche, doutor. Desligando aqui, a gente já está aqui no nosso lanchinho. Beleza Oil, obrigada aqui pela minha beleza de hoje. Um beijo. E obrigada, Clínica Laís Fonteles, com o Dr. Paulo Fonteles. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Não esquece, compartilha e escreve aqui embaixo pra gente o que você quer ver. E se tiver dúvidas, eu mando pro Dr. Paulo pra gente responder com o maior carinho. Beijo, beijo. Abraço.